Oi, tudo bom, gente? Hoje é dia de vídeo postagem. Sexta-feira que eu estou fazendo, né? Vocês vão me ouvir e me assistir no sábado, mas ai, é tão gostosinho essa vídeo postagem de sexta-feira, então é uma delícia, porque é sinal de que o final de semana começou. Então, normalmente tem vezes que eu chego aqui meio cansadinha e tal, mas tem vezes que eu chego mais animadinha, que nem eu tô hoje. Gente, As de Espadas. E essa vai ser uma das raras vezes que eu dou uma pensadinha no que eu vou falar pra vocês antes de começar a videopostagem. Lembra que eu comentei com vocês que normalmente eu chego aqui, bom, e o que vier veio. E que raras vezes eu penso assim no que eu vou falar. Dessa vez eu pensei. Por quê? Porque o sol de sexta-feira, ele foi muito intenso. O sol é uma carta maravilhosa. Ele traz uma energia vital, uma positividade, uma luz muito grande. E nós estamos hoje no primeiro dia desse ciclo de sol. E aí eu estava pensando como que no tarô é importante essa interação. Como que no tarô a gente não pode olhar para um arcano e pensar nele isoladamente, né? Eventualmente a gente faz isso, se a gente pegar e puxar uma carta, ok. Mas como que existe uma interação, como é que o tempo todo as cartas, os arcanos, eles estão se fundindo um com o outro, a energia deles acaba se misturando. E aí o meu pensamento foi só ampliando. Por quê? Isso não é com tarô, gente. Isso é com a vida, né? A gente não tem coisas segmentadas e desconectadas umas com as outras. As coisas estão todas conectadas. E é por causa dessa conexão, inclusive, que acontece com tanta frequência, por exemplo, isso, eu coloco um arcano, fui eu que tirei, eu fiz a postagem muito mais baseada não somente no significado da carta, mas da minha própria vivência, do meu sentimento naquele momento, dos meus pensamentos. E várias pessoas aparecem dizendo: nossa, eu tô assim desse jeito. Ou escreve um e-mail falando: olha, eu fico impressionada, porque você fala coisas, parece que você está vendo a minha vida, parece que você está escondidinha aqui dentro da minha casa e acompanhando o que está acontecendo comigo. E isso é óbvio que é em função dessa interação, em função dessa mistura, dessa alquimia energética que existe em tudo. E eu fui, né, pensando, poxa, na astrologia também é assim, porque aí você tem, se você pegar o seu mapa, eu tenho um exemplo que é um clássico do meu mapa astrológico, que é assim: Leonina e com Júpiter em Leão. Bom, essa criatura deve ser muito gastadeira. Ela deve gastar dinheiro, assim, rios. Em tese, seria, se a gente não olhasse para o fato de eu ter um estélio em Virgem. Então eu sou uma pessoa econômica, eu sou uma pessoa que planeja gastos, eu sou uma pessoa organizadíssima com o meu orçamento. Então, você não pode olhar um mapa e, por causa de uma ou outra característica separadamente, chegar a alguma conclusão. Você vai precisar unir todas as informações que estão ali para você chegar a uma conclusão, aí sim, dentro de algo mais real, de algo mais palpável, né? Que tem realmente a ver com a pessoa que é a dona daquele mapa natal. Então tudo nessa vida é assim. É tudo o tempo todo essa mistura de energias. E aí eu fiquei pensando o seguinte: o As de Espadas é uma carta legal, é uma carta boa? É, né? Mas
dependendo de onde ele está e com quem ele está interagindo, ele pode trazer um aspecto mais muito racional, muito mental, muito associado a decisões, cortes que são necessários serem feitos. Só que o nosso regente lindo, maravilhoso, poderoso Sol e Salve é o Sol. Então, qual é o olhar que a gente vai lançar sobre esse As de Espadas? Eu fiz assim porque tem uma mandala aberta ali de uma consulta que eu acabei de fazer e tem exatamente o As de Espadas, ele tá me olhando ali, eu tô olhando para ele, tô apontando para ele. Então, assim, é óbvio que esse As de Espadas, ele vai ter muito mais o sentido do poder, porque ele é um As de Espadas solar. Se a gente quiser viajar um pouquinho mais, a gente pode falar que ele é um As de Espadas leonino. Então ele tem a ver com o poder. Que tipo de poder? O poder mental. Temos boas e más notícias. Eu costumo começar pelas mais, porque aí a gente encerra com as boas e essa é que fica vibrando no ambiente. Quais são as más notícias do poder da mente? Se a gente não pensar direito, se a gente não tiver uma forma inteligente de pensar, explicação para a forma inteligente de pensar a nosso favor, não contra nós, coisa que aliás a gente faz com uma certa frequência. Se a gente não tiver essa forma de pensar positiva, benéfica, as consequências podem ser um pouco drásticas, porque a gente está com o poder. Esse As de Espadas, ele está vibrando o poder. Então é mais ou menos o seguinte: se você pensar e falar coisas negativas, cuidado, porque isso pode ter uma repercussão maior do que poderia ter na média. Então, assim, é um dia para se tomar um certo cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente escreve. Olha, galerinha do Facebook, cuidado com o que vocês vão escrever. Porque as consequências podem ser maiores, ele está com seu poder amplificado, ele pode vibrar aí uma energia mais intensa. Esse é o lado ruim. Já acabou, passou, calma, respira. Acalmou? Agora vamos para o lado bom. Se a gente tiver essa capacidade de pensar a nosso favor, de falar e escrever a nosso favor, as consequências também vão ser intensificadas. A gente está com poder, o poder da palavra, o poder do pensamento. Eu recomendo um exercício bacana para hoje. Que a gente pelo menos desenvolva algo escrito em que a gente coloque ali o nosso poder. A gente está pensando em algo muito positivo, muito benéfico, e aí a gente vai escrever. Pode ser um projeto, pode ser uma carta, pode ser um e-mail, pode ser um texto. Escrevam algo que reflita essa positividade, essa coisa bem poderosa e benéfica. E a fala. Vamos falar algo para alguém que expresse o que a gente pensa no seu aspecto mais positivo. Eu exercito isso diariamente, né, gente? Porque olha só, é consulta, é blog. No Face eu também costumo colocar algumas reflexões, eu estou sempre exercitando isso. Isso quer dizer que eu não tenho pensamentos negativos, sabotadores? Claro que não, né? Eu sou gente, que nem todo mundo. Agora, o que eu venho procurando fazer nos últimos tempos é
Mesmo que esses pensamentos existam, e eles eventualmente existem, eu procuro não dar muita forma nem muito poder a eles. De que maneira? Não falando e não escrevendo. Então eles estão lá na cachola, passaram, passou, vai embora, sai, show. Né? Eu não reproduzo isso, eu não coloco isso de uma forma, porque o falar e o escrever são formas de dar poder àquilo que a gente pensou. Já pensaram nisso? Pensem. Então, assim, eu muitas vezes eu fico observando, no Facebook principalmente, que as pessoas ou falam coisas muito negativas, quer dizer, falam não, escrevem coisas muito negativas, e até algumas que eu vejo que existe ali a intenção de transformar aquilo que é negativo em algo positivo, tem um peso, fica estranho, né? Então, quando a pessoa fala... Como é que foi que outro dia eu vi que eu achei impressionante, que eu falei assim, uau, era alguma coisa que tinha a ver com... Era uma associação entre inveja que os outros sentiam e perder peso. Ai, gente, esqueci o que era, mas uma coisa assim, entendeu? Como se falassem que as pessoas, se as pessoas conforme fossem sentindo inveja da gente, se a gente perdesse, uma coisa, uma maluquice assim. Que a ideia era ser uma coisa engraçada, divertida, transformar essa coisa negativa da inveja numa coisa legal. Mas qual é o foco? A inveja. O foco é a inveja. Não deixou de ser. Então a gente precisa ser muito cuidadoso. Vocês vejam que é uma coisa muito sutil. Às vezes uma brincadeirinha que a gente faz, tá, é uma brincadeirinha, mas ela pode ter um peso em termos de energia muito grande. E o que a gente repara? Onde está o foco da nossa atenção? Aquilo ali vibra muito pra gente. Isso aí é uma regra indiscutível, inquestionável. É aquela história, né? Da gente ficar olhando pro abismo e o abismo olhar pra gente. Quem vive preocupado com a inveja dos outros, quem vive preocupado com a mentira dos outros, quem vive preocupado com o rancor dos outros, gente, parece que a pessoa tá com um ímã. Sabe aqueles ímãs do desenho animado que parece enorme, aquela uma ferradura assim, fica puxando? Tá puxando isso, gente. Tira isso da sua cabeça. Quando eu falo assim, que eu vibro o amor, que eu vibro generosidade, confiança, olha só, que fique claro, eu não tenho nem mais idade para tanta ingenuidade, né? A idade não me permite, minha certidão de nascimento não me permite. Eu sei que existem pessoas e pessoas que às vezes elas não são pessoas mais em essência, não são, mas que em determinados momentos vibram coisas negativas e em algumas vezes vibram coisas negativas em relação a mim. É um risco que se corre. Estamos na vida. A vida é um risco que se corre. Mas eu prefiro pensar que não. Eu prefiro pensar que eu quero estar conectada com as pessoas que estão com pensamentos legais. Tem uma coisa que eu sinto e que eu comento algumas vezes sobre isso, que é o seguinte: eu adoro ver gente feliz. Adoro. Independente da situação que eu esteja, às vezes eu não estou nem muito feliz, mas eu fico feliz com a felicidade dos outros. Outro exemplo, e isso é uma coisa que eu trago comigo desde que eu era adolescente, assim. Às vezes eu estava andando pela rua e eu via casal de namorado, de mão dada, um olhando pro outro com aquela cara de apaixonado, aquela coisa, abraço, carinho.
Eu olhava aquilo e eu ficava tão feliz, mas tão feliz de ver, poxa, olha que bacana, essas pessoas estão compartilhando um momento de tanta alegria, né, de tanto encantamento, isso é tão bonito. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, é muito engraçado isso. Eu ando na rua e me chama muita atenção quando eu vejo, e olha, infelizmente isso anda um pouco raro de se ver, a não ser entre as pessoas mais jovens, né? Que é esse encantamento, é um casal que se olha de uma forma carinhosa, que se toca de uma forma carinhosa, né? Mas quando eu vejo isso eu fico muito feliz, né? Eu leoninona assim, né? Coração, coração. Eu acho o amor uma coisa fundamental na vida da gente. Seja o amor por outra pessoa, seja o amor por si próprio, seja o amor pela vida, pelo mundo, pelas plantas, os animais, as crianças, o sentimento de amor. Se nutrir com amor é uma coisa muito boa. Isso tem a ver com o Sol, nosso regente de ciclo. Então, assim, eu percebo que muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas com a felicidade dos outros porque elas não estão muito felizes. Ou ao contrário, elas se sentem incomodadas com a inveja dos outros porque elas estão muito felizes. Mas aí elas ficam incomodadas com a inveja dos outros. Não, gente. Não. Apague esta ideia. Em primeiro lugar, a gente precisa se concentrar na gente. E isso não é egoísmo, tá? Porque se a gente não estiver feliz, em equilíbrio, a gente não vai poder nem ao menos ser uma boa companhia para os outros, que dirá para a gente mesmo. Isso daí já é o primeiro ponto. Segunda questão, quando que a gente vai se ocupar de olhar o outro? Quando a gente sente amor pelo outro, quando a gente tem um cuidado especial com o outro, a gente quer que o outro esteja bem, e aí de alguma forma a gente pode colaborar com isso, ou porque a gente sente simplesmente uma alegria muito grande de ver o outro bem. Basicamente é isso, tá? Agora, a gente ficar se preocupando, gastando energia, Deus me livre de gastar energia com essas bobagens, com essa coisa negativa do outro, ou se incomodando porque o outro tá bem, o outro tá mal. Gente, o outro é o outro, por favor, né? Isso inclusive é uma questão de respeito a si próprio e ao outro. Entenderam? Então, o que acontece? Vamos ser cuidadosos com o foco do nosso pensamento. Vamos ser cuidadosos com a nossa palavra, seja falada ou seja escrita. Porque quanto mais a gente pensar numa coisa, quanto mais a gente falar sobre uma coisa, mais essa coisa vai se aproximando da gente energeticamente, até o ponto em que ela chega na gente fisicamente, materialmente. Então, para quem gosta de ficar pensando em problema, tá na hora de rever os conceitos. Tá? Vamos rever os conceitos. Vamos nutrir a nossa mente de pensamentos bons. E isso não quer dizer ser iludido, ser omisso, não enxergar as coisas. Não. Uma coisa é o que a gente enxerga e outra coisa é como a gente lida com isso. Eu vivo falando isso aqui para vocês, né? Então é isso, gente. O poder da palavra tá com a gente hoje. O poder do pensamento também. Quem tiver afim, um Ho'oponopono é uma boa pedida. Né? Vamos exercitar isso. Vamos mandar pensamentos bons, pensamentos de cura, pensamentos de alegria, de equilíbrio, de harmonia para as pessoas. Porque quando a gente manda para os outros, a gente naturalmente já está também absorvendo isso, que também é muito legal. Ok, acho que é isso. É isso. Tá bom, gente? Então vamos aproveitar esse nosso sábado com esse As de Espada aí cheio de poder e iluminado pelo sol. Então vamos lá. Ótimo sábado pra gente. Passeios também estão valendo, não é só dia de trabalho. Hoje é dia de descanso, né, gente? Por favor. Então vamos lá.
Usar o poder da palavra, usar o poder do pensamento, mas também usar o poder da alegria, do riso, da diversão. Ok? Beijão pra vocês!